Hello and welcome ao primeiro episódio da Soccer XP, essa experiência esportiva sobre futebol profissional dos Estados Unidos que vocês vão curtir aqui com a gente. Eu sou o Léo de Souza, um dos apresentadores desse programa, host, como dizem por aí, e eu quero que todos sejam bem-vindos a esse material que a gente vai fazer com muito carinho, levar para toda a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Para me acompanhar nessa jornada, eu estou aqui com um parceiro, um brother que aceitou esse desafio aqui comigo, e eu gostaria de dar as boas-vindas ao meu amigo Bruno Pecli. Como você tá, meu amigo? Tô bem, cara, tô bem, Léo. E primeiro, agradecer, o seu convite aí, participar desse projeto, tão grande, vocês aí, conforme o tempo, vocês vão entender, a grandiosidade desse projeto e os detalhes, O Léo, ele é um cara que ele sempre pensa muito além, assim, ele faz tudo certinho e a gente vai... Tem muita coisa boa chegando aí pra vocês, muita coisa legal, e eu tô animado, cara, muita coisa boa aí pra gente tocar esse barco aí agora, Muita coisa acontecendo aqui, na Poxa, MLS. MLS, Estados Unidos, agora é o hub do futebol, nas Américas. A gente vai falar muito, vai trazer muita informação para todo mundo. Mas antes da gente prosseguir, queria mandar um abraço aqui para todo mundo, pessoal. A gente tem essa estrutura excelente aqui que vocês estão vendo, graças à parceria da Soccer XP com o Ghost Studios aqui na cidade de Atlanta. A gente está falando diretamente de Atlanta, no estádio da Geórgia. E cara, é um prazer estar trabalhando junto com a comunidade brasileira e trazendo muita informação para vocês, tá? Bruno, vamos falar como é que esse negócio vai funcionar? Vamos. Então vamos lá. Primeiro, antes da gente apresentar as nossas credenciais, nós vamos falar aqui o porquê que nós estamos aqui, experimentando e falando um pouco do futebol nos Estados Unidos. Mas vai funcionar o seguinte: a Soccer XP, como o próprio nome já diz, é realmente uma experiência esportiva. A gente quer levar highlights, a gente quer levar resultados, a gente quer levar jogadores brasileiros. Durante o nosso programa aqui você vai ver... Diretora, corta pra central aí. Como vocês estão vendo ali no vídeo no fundo, existem vários jogadores brasileiros que estão aqui na MLS, existem vários profissionais brasileiros que trabalham nos Estados Unidos. Eu sou um deles, e por isso que eu tô aqui hoje. E existe todo um ecossistema de profissionais, de jogadores, de atletas, de preparadores físicos, de treinadores de alta performance que trabalham aqui nesse mercado. Então são muitas histórias que a gente tem para contar. Então nosso programa ele vai ser composto de resultados, vai ser composto de tabelas, vai ser composto de expectativas para os próximos jogos, e a gente vai trazer muita análise, entrevista, informação, tudo de forma bem compacta, mastigada, bem legal, e principalmente na nossa língua. Pessoal, não existe nenhum programa aí que fala de MLS, que fala de esportes, de futebol profissional nos Estados Unidos em língua portuguesa. E o Bruno vai me acompanhar nessa jornada aí, não, Bruno? É isso aí, cara, é isso aí. Eu tô muito animado e a gente vai, trazer aqui os brasileiros que trabalham aqui, e contar a experiência, como é que é, E eu acho que, pelo que eu vejo, acho que você também percebe isso, as pessoas no Brasil e até aqui, eles querem saber como que funciona o esporte aqui, a estrutura, se é igual no Brasil, se não é. Sim. Então a gente vai fazer também essa comparação para a pessoa poder entender na experiência que é estar aqui. Então a gente vai trazer esses profissionais aqui, vamos conversar com eles, vocês vão ter em primeira mão como que funciona o futebol, não só os resultados, mas também por trás das câmeras ali, o que está acontecendo nos bastidores. É isso aí. E então, antes da gente começar a tocar, a proposta desse nosso primeiro programa é realmente apresentar um pouco a história da liga para vocês, apresentar um pouco de como que o futebol nos Estados Unidos chegou na posição que chegou, tá? Mas antes de mais nada, vamos nos apresentar, não, Bruno? Como eu já falei, meu nome é Léo de Souza, eu sou treinador de futebol, diretor e hoje gestor de futebol aqui nos Estados Unidos, e agora partindo para essa parte de comunicação e produção de conteúdo. Eu trabalho com futebol nos Estados Unidos já desde 2011, então já tem um pouco de tempo que a gente está aqui vivenciando essa modalidade, e trabalho predominantemente com categorias de base. Então foi uma experiência bem legal, Bruno, de ver os atletas de base, de ver como o futebol se tornou o maior esporte juvenil dos Estados Unidos. Muita gente não sabe. Então, entre 4 e 17 anos, o futebol é o esporte mais praticado nos Estados Unidos, cara. Olha só.
Impressionante. No país onde a gente pensa que é só basquete ou né, futebol americano. O hóquei. O futebol é o esporte mais praticado no país. Né, graças a Deus eu tive a oportunidade de experimentar e vivenciar bastante a modalidade aqui, e agora é hora de empacotar essas informações e levar para o pessoal. Então eu venho de uma faculdade, eu venho de uma formação profissional em educação física. Eu sou natural de Montes Claros, no norte de Minas, então um abraço para todos os mineiros aí que vão acompanhar a gente, que acompanham a gente. E já aqui na cidade de Atlanta, já vivendo desde 2014. Então, acomodado, aclimatado com a região, e vamos falar muito do Atlanta United, vamos falar muito dos outros times profissionais que nos cercam aqui na região, Nashville, Charlotte, os times da Flórida. Então vamos dar uma atenção especial para esses times aí. Brunão, conta aí pra gente, de onde você veio, como que você chegou e como que você parou aqui. Então, pessoal, né, como ele disse, meu nome é Bruno, eu sou natural de São José dos Campos, né, no interior de São Paulo ali, tô pertinho de São Paulo, 40 minutinhos, uma cidade maravilhosa. Então, para todos os joseenses aí, né, dá like, se inscreva no canal, já aproveita o embalo aqui, não pode esquecer disso, principal, né, pessoal, ajuda nós. Eu sempre fui esportista a minha vida inteira, né, eu fiz escolinha de futebol no CTA, lá em São José. Adorava, cara, principalmente treinar na chuva, velho. Eu adorava treinar na chuva, era a coisa mais legal do mundo. Aí eu saí do futebol, pratiquei outros esportes, né? Foi ali na natação que eu realmente comecei a competir. Aí eu saí da natação, fiz karatê, né? Fiz judô. Aí eu comecei a jogar basquete, né? E o meu sonho era ser jogador de basquete. E ali eu tive várias experiências ali maravilhosas. Eu era o pior jogador quando eu entrei, o pior literalmente, e eu saí sendo o melhor, né? Eu tive que parar porque eu machuquei, aí no Brasil eu tive que trabalhar e tal. Sim. Aí eu sempre, cara, aquilo, né? Quando você ama esporte, você ama esporte. E eu não tinha uma opção de praticar algum outro esporte. Eu comecei a jogar pôquer. Falei, vamos ver o que é esse jogo de carta aí. Eu me tornei um profissional de pôquer, né? Eu joguei pôquer profissionalmente, ganhei dinheiro jogando pôquer, vivi do pôquer. Foi onde que eu aprendi a parte mental, né? O quão importante era a parte mental. Isso se devia ao fato de que eu estava subindo os limites, até que eu cheguei no limite ali onde que eu não conseguia mais subir. Eu estava estudando muito o jogo, cara. Eu vivia o jogo 24 horas por dia. Aí eu entrei em contato com os caras, os top. Falei, o que está acontecendo? Eu conheço, né, entre aspas, tudo sobre o poker, sei como é que joga, sei a parte técnica, sei a parte tática, por que eu não estou evoluindo, por que eu não estou subindo os níveis? Eles me falaram, é a parte mental. Você precisa arrumar aí um life coach, você precisa arrumar um mental coach. Foi aí que isso mesmo que eu fiz, né, eu arrumei um mental coach para mim e foi onde que tudo mudou. Aí mudando, eu vim para os Estados Unidos em 2013, né, um ano antes aí de você. Aí aqui nos Estados Unidos trabalhei com várias coisas, até que... no final de 2019, eu estava trabalhando era corretor de imóveis. Não gostava, odiava. Aí eu falei assim, não, eu quero trabalhar com esporte. O negócio é esporte, pô, eu quero mexer com esporte. Aí eu tirei várias certificações aí de personal trainer, strength and conditioning, né, toda essa parte aí. Só que eu não gostava também. Foi quando eu comecei a trabalhar numa academia de high performance. Aqui, só para o pessoal entender, tem muitas academias, eu acho que no Brasil tem também, onde que eles trabalham com os atletas de vários esportes e trabalham a parte física, a parte tática, tudo junto ali. Eu comecei a trabalhar lá e eu percebi que a parte mental desses atletas não estavam boas. Eu falei assim, é uma oportunidade aí, porque eu tive muita experiência com a parte mental, eu estudei muito psicologia, estudei muito neurociência, para me tornar um melhor jogador de pôquer. Sim, primeiro pela necessidade. Exatamente. Eu falei, deixa eu conversar com esses caras aqui. Aí eu falei, acho que eu vou ser isso, né? Eu vou trabalhar com psicologia esportiva. Foi aí que eu, né, comecei a minha pós-graduação em neurociência, tô fazendo um MBA também e tudo. E eu tirei aqui certificações de Mental Performance Coach. Aí eu comecei a trabalhar com os atletas, né? Então, vários atletas aí, jogadores de tênis, jogadores de pôquer também. Né? Eu trabalho com jogadores de futebol americano. Então, tenho vários clientes aí de vários esportes, onde que eu ajudo eles a melhorar a parte mental, né? A parte emocional, a parte cognitiva, né? Tudo que engloba ali essa questão. Então, hoje, né, eu trabalho com psicologia esportiva e, né, minha vida é o esporte. E agora, né, a razão pela qual eu tô aqui é porque você me ligou e me convidou. Eu aceitei, né, e cá estamos. Claro. E eu gosto muito, né, assim, né, Léo, eu gosto muito de... Não é que eu gosto muito de me colocar em situações desconfortáveis
E eu nunca gostei muito, se você me conhecesse lá no Brasil, eu falo assim, Bruno, você nunca gostou de tirar foto, de falar em câmera e tal. Até porque jogando poker era eu no Sim, computador aqui, né? com si próprio. Aí quando eu me tornei um corretor de imóveis, quando eu me tornei um mental performance coach, né, um psicólogo esportivo, aí tudo mudou, né? Porque agora eu preciso transferir tudo que tá na minha cabeça para as pessoas. E isso aqui me ajuda, cara. Então eu tomei um amor, né? Em câmera, microfone, Sim, né? Conversar. Então isso aqui me ajuda muito e é uma honra estar aqui com você, colaborar, né, com esse projeto igualmente. tão grandioso. Então eu agradeço desde já. Igualmente, que isso. Bom, já deu para perceber que existe um pouco de conhecimento e um pouco de gabarito atrás dos comentários, atrás dos conteúdos que a gente vai trazer para vocês. Então, bom, mais ou menos essa é a proposta. Então, como que vocês podem nos acompanhar, tá? Então, na segunda-feira, a gente vai entrar ao vivo. A MLS acabou de terminar a semana 19, Bruno. Teve a data FIFA aí no meio, semana 19 só teve 6 jogos. A MLS cedeu vários atletas para várias seleções. A gente vai falar sobre isso também mais para frente. Então, nós estamos planejando para entrar ao vivo já na semana 21, tá? Então, estamos gravando o nosso primeiro piloto. Provavelmente vamos passar a próxima segunda-feira. Na segunda-feira seguinte, já vamos entrar ao vivo mais ou menos ali por volta das 8 horas, horário de Brasília, tá bom? Então, se você está assistindo aqui, nós vamos mandar informar toda a comunidade aí do Brasil e aqui, o pessoal nos Estados Unidos, o nosso canal, as nossas mídias sociais, para que vocês possam começar a nos acompanhar nesse projeto, nessa jornada. Cara, é impressionante que num mercado como o Brasil, com vários atletas brasileiros, como vocês podem ver aqui, não existe um canal oficial da MLS em relação ao Brasil. Uhum. Então, a nossa visão com esse projeto, Bruno, e você topou, eu te agradeço por ter topado isso comigo, é nos transformar em um canal oficial. Até então, nós somos o único canal em língua portuguesa cobrindo sobre a MLS. Então, existe muita coisa pra gente falar, existe muita história pra gente contar, e a nossa visão é crescer, e para isso a gente conta com o apoio de todo mundo aí que nos acompanhando. A intenção é crescer de forma que ganhe tração suficiente para que a MLS possa reconhecer o tamanho desse mercado. E tem muita gente no Brasil que acompanha e que quer saber mais sobre a MLS, e tem muito brasileiro nos Estados Unidos que quer receber essas informações em língua portuguesa. E sem falar nos nossos irmãos portugueses, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, que também podem acompanhar essas informações. É isso aí, é isso aí. E é isso que você falou, se o pessoal puder, né, realmente dar um like, se inscrever no canal, né, compartilhar, isso ajuda muito a gente. Com Né, e certeza. dá o feedback, às vezes você quer ouvir de um determinado clube, de um determinado jogador, deixa aí nos comentários, vamos conversando, né, que o seu feedback vai ajudar a gente também a criar as pautas e ajudar a gente a construir, né, o nosso canal aqui. Então, dá o feedback. O que você quer ouvir? O que você quer conhecer do futebol americano? Qual a sua curiosidade? E fala pra gente que a gente, né, te responde aí. Beleza. Então vamos lá. Primeiro programa nós vamos falar um pouco de história, Brunão. Nós vamos tentar voltar e tentar chegar no que a MLS é hoje. Que a MLS é considerada a liga de maior desenvolvimento, de maior crescimento nos últimos anos. E, claro, com os próximos grandes eventos continentais e globais, né? Eu falo continental no sentido da próxima Copa América aqui nos Estados Unidos, e global, a próxima Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos, masculina. Copa do Mundo Feminina acontecendo na Nova Zelândia agora em 2023. Copa do Mundo Feminina, mas a Copa do Mundo FIFA masculina de futebol sênior vai acontecer aqui nos Estados Unidos em 2026. Mas para a gente chegar até aqui, muita coisa aconteceu em relação ao futebol nos Estados Unidos. E eu já começo, Bruno, com uma pergunta que eu geralmente coloco para as pessoas e dá uma ligada. Todos nós sabemos que o futebol se originou na Inglaterra, se desenvolveu na Inglaterra, foi codificado em 1863, mas não há colônia inglesa que é potência no futebol. A Austrália não é potência no futebol. Canadá, Estados Unidos.
Então, nós vamos tentar refletir um pouco, tentar chegar no porquê que isso aconteceu. E nos Estados Unidos tem um ponto específico. Bruno, você sabe por que a gente fala soccer, cara? Não. Eu quero saber. Diretora, sabe por que a gente fala soccer? Não, ela tá sem mic hoje, ela tá só aqui assim. Como a gente citou aqui, o futebol foi codificado. Quando a gente fala em codificado, é o seguinte, o primeiro grupo que sentou e falou assim, vamos botar regra nessa bagunça, lá atrás em 1863. Dessa reunião em particular, saíram 2 esportes, o rugby e o futebol. Existiam 2 grupos dentro dessa discussão que queriam que aquele esporte que já estava sendo jogado ali pela Marinha Britânica, por outros grupos, se pudesse ser jogado com os pés e com as mãos, os outros só queriam que fossem com os pés, e aí ficou aquela bagunça lá, e entre vários pints, e entre várias discussões e gritarias, codificaram-se 2 esportes, o rugby e o futebol. Daí a Inglaterra se sentiu imponente o suficiente para se declarar, olha, eu tenho a DFA. Então a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, existe a US Soccer, e a Inglaterra foi a primeira associação de futebol. Então o nome deles na tradução literal é exatamente esse, a Associação de Futebol, DFA. E Football Association. Lá atrás, quem jogava o futebol associação, eles tinham uma gíria, que eles falavam associated, or associate, né? Associados, né? É o futebol de associados. E como toda gíria no Brasil a gente sabe bem como é que é, né? Começou em vossa missê, já tá nissê, daqui a pouco é só... Então. Pss, pss, pss. Essas gírias também se reduziram. Hoje, o IR na língua portuguesa é referente a alguém que pratica determinado ato, né? Se você kick, você é um kicker. Uhum. Se você throw, você é um thrower. Se você joga a futebol, você é uma soccer. E aí reduziram e chegaram nessa gíria determinada soccer. Então, soccer, apesar de ser adotado, o nome soccer, apesar de ser adotado nos Estados Unidos, o nome soccer se originou, a gíria soccer, ou a soccer, que seria, né, o associado, se originou lá na Inglaterra e veio parar aqui, lá no início né, no final do século XIX, no início nós estamos falando de 1863, mais alguns anos para desenvolver, muitos ingleses atracando em vários portos, inclusive nos Estados Unidos, e cara, o futebol foi muito bem recebido aqui. O futebol foi muito bem recebido nos Estados Unidos porque já era um país de economia industrial. Né, nós sabemos que o futebol ele se instaurou dentro, né, nos portos e indústrias aonde passou, inclusive no Brasil, nos portos de São Paulo, nos portos do Rio de Janeiro, né, aonde a Marinha, onde quem passava pelos portos levava a cultura, equipamentos, bola e tudo isso. E aqui nos Estados Unidos não foi diferente. Então, a Copa dos Estados Unidos, referente à Copa do Brasil, aqui existe a US Open Cup. E é Open mesmo, cara. Times semiprofissionais, times amadores, jogam a Lamar Hunt Open Cup. E ela data de 1914, cara. Nossa. 1914. Então... sempre existiu futebol aqui. Sempre existiu futebol nos Estados Unidos e foi sempre muito difundido e muito jogado. O que aconteceu, diferentemente de outros países, de outros locais, é que em 1929 tivemos a Crise. Grande Depressão. Crise e Grande Depressão. Então, nesse momento, o futebol ele perdeu né, inúmeras pessoas perderam seus empregos, os pátios das indústrias já não eram mais populados, e aí o indivíduo ele já queria comer, né? Ele não tinha espaço para lazer, não tinha espaço para... Não tinha emprego, e foi quando o soccer parou de ser jogado, foi quando o soccer perdeu popularidade, e nesse momento começou... E nesse momento os outros esportes, chamados esportes americanos, eles já existiam. E cada um desses esportes acabou pegando uma temporada. O beisebol
virou um esporte de clima quente. E até hoje a MLB é jogada, né, de março né, de março ao final do ano. Então pega toda a questão do summer, né, do verão aqui nos Estados Unidos. A YMCA, lá em Illinois, começou a introduzir o basquete. Um professor de educação física na década de 40 desenvolveu o basquete e começou a introduzir, virou um esporte indoor, então já era mais um esporte de inverno, também pelo mesmo motivo que a NBA é jogada de setembro a julho do outro ano. E, claro, a gente já tinha uma potência vindo das Ivy Leagues, né? Então, Ivy Leagues A Ivy League é um grupo de faculdades no nordeste dos Estados Unidos, na região de New England, por isso que o New England Patriots é o Flamengo do futebol americano. Então, o futebol americano também começou a ser desenvolvido dentro desses colleges, começou a ser desenvolvido dentro dessas escolas. E aí, escolas Ivy League, estamos falando de Princeton, estamos falando de Yale, estamos falando de Harvard, só escolas, né, potências acadêmicas e também esportivas. E o futebol, o soccer acabou perdendo espaço, cara. O soccer acabou perdendo espaço pela crise de 29 e acabou perdendo espaço para esses outros esportes americanos. A gente já tinha também o hockey, né, que também ocupou ali um determinado espaço. E aí chegamos no estado em que chegamos, tá? E aí? Cara, incrível. Boa, né? Revisão? Boa. Muita coisa que eu não sabia. Não sabia de nada. Né? Você é o especialista nessa área histórica, né? Incrível, né? Você vê como uma variável ali na história, né? Uma crise grave, como muda, né? O destino, muda tudo, né? Pro futuro. Incrível, cara. E para quem gosta né, o futebol, ele é diretamente atrelado a situações político-econômicas, não só aqui nos Estados Unidos, mas Brasil, Argentina, Colômbia. Então, são vários, né, por exemplo, períodos de ditadura na Argentina que geraram investimentos em estádios, que geraram investimentos em, né, durante a época peronista na Argentina, La Bombonera e o River Plate é chamado os milionários, né? Porque também tiveram fundos disponibilizados por incentivos políticos. Então, existem vários momentos na história em que o futebol se entrelaçou ali com questões políticas ao longo das Américas. E esse foi só um dos exemplos aqui que a gente trouxe para trazer para o nosso contexto de Estados Unidos aqui, tá? Então, tem minha colinha aqui, cara. Vamos seguir? Vamos. Futebol perdeu popularidade, crise de 1930, estamos ali no início do século XX, e aí eles começaram a tentar retomar. O soccer nunca parou de ser jogado, né? Então, apesar de os Estados Unidos se levantou da crise, os próximos 30 anos tentando retomar, lá em 1968, eles criaram a NASL, North American Soccer League. Todo mundo lembra dessa época porque Pelé, New York Cosmos. Então, como que essa liga era estruturada, tá? Então, bem diferente do que a MLS hoje. Era uma liga que era descentralizada, sem nenhum tipo de controle de gastos, sem nenhum tipo sem nenhum tipo de controle mesmo, sem nenhum tipo de chancela de algum a US Soccer ajudava ali, mas eles eram mais focados pro que a gente chama aqui de grassroots, que é bem mesmo futebol de base, sem tipo de, né, o futebol, uma prática recreativa. E foi um modelo de liga que engraçado, alguns dos materiais que eu tava vendo e lendo para me preparar para esse episódio, um dos depoentes, ele falava assim, era uma liga que parecia um circo quando chegava na cidade. Ali a gente jogava ali em escolas em high schools, jogavam né, às vezes tinham muita gente, às vezes não tinha ninguém, mas era bem um circo itinerante, assim. E realmente durante esse tempo, de 1968, a liga acabou realmente falecendo, não conseguindo ser financeiramente sustentável. Em 1985,
Então, os clubes que tinham capacidade financeira, que tinham investidores, que tinham, você imagina o contexto do Cosmos, por exemplo. New York, uma cidade completamente metropolitana, uma cidade que tem uma presença maciça de imigrantes. O futebol sempre foi uma potência global, então os imigrantes traziam essa cultura para os Estados Unidos. O New York Cosmos conseguiu investir. Pelé jogou aqui, Beckenbauer jogou no Cosmos, Carlos Alberto, capitão do Tri, jogou aqui no New York Cosmos, mas eram quantias malucas de dinheiro sem nenhum tipo de renda. Então, realmente as contas não se equilibravam. E, infelizmente, gerou o fim dessa liga. Então, foi mais um momento de instabilidade no futebol dos Estados Unidos, mais um momento em que existiu-se uma tentativa de fazer o negócio girar, existiu-se uma tentativa de fazer acontecer e acabou não dando certo por descontrole econômico e principalmente falta de organização, falta de gestão. Então, a liga se encerrou em 1985 e em 1988 a FIFA falou para os Estados Unidos que em 1994 eles vão sediar uma Copa do Mundo. Então, em 1994, os Estados Unidos sediou a Copa do Mundo e até o presente momento é o único país sede da Copa do Mundo que sediou uma Copa do Mundo sem uma liga profissional de futebol acontecendo no país. A Major League Soccer, nesse momento, ela foi uma promessa da US Soccer. A FIFA falou, não, vocês nos dando a oportunidade de sediar uma Copa do Mundo aqui, nós vamos montar uma liga e vamos montar uma liga forte. E João Avelange era presidente nessa época, né? Era o presidente da FIFA nessa época, com Joseph Blatter como seu braço direito de muitos anos, e acabou concedendo aos Estados Unidos o direito de sediar a Copa do Mundo de 94, mesmo sem uma liga formada, sem uma liga certa. Então, já chegamos aí a 1996, em que a MLS é formada com 10 times iniciais. Você tem a listinha dos 10 times aí? Tenho sim. Vamos lá. Columbus Crew. Columbus primeiro, Crew. né? Ainda existe. Ainda existe? Existe. Tá. DC United. Tá aí, existe? firme e forte. New England Revolution. Tá existe? firme. Jogou bem ano passado. Esse ano tá aí. Capengando. Tá. New York, New Jersey, Metro Stars. Stars. Existe? Acabou virando New York Red Bulls. New York Red Bulls. Exatamente. Tampa Bay, como falou isso aqui? Mutiny. Mutiny. Tampa Existe? Bay Mutiny. Tampa Bay Mutiny não tem mais. Não tem mais. Morreu. Colorado Rapids. Rapids, tá aí. Tá aí. Dallas Burn. Não existe como Dallas Burn, virou FC Dallas. FC Dallas. Que é o diretor-geral do FC Dallas. Que FC Dallas é um berço de jogadores jovens. E o diretor-geral do FC Dallas é o André Zanota, brasileiro. Brasileiro, vamos tentar falar com ele, hein, André? Vamos a gente buscar, cara. Kansas City Wiz, existe? Kansas City Wiz, né? Era o Kansas City Wizards, né? Eles falam Kansas City Wiz. Hoje virou Sporting KC. Sporting KC em Kansas City. Kansas City não é em Kansas, tá, gente? Kansas City é no estado do Missouri. E Kansas City é, na verdade, a sede da US Soccer. Então, todas a formação de treinador... Ia falar que é a Granja Comari? É a Granja Comari, tá? Da US Soccer. LA Galaxy, esse existe, né? LA Galaxy tá aí, famoso, firme e forte. Não tá indo bem, teve problema, coach foi embora, Chicharito rompeu o ligamento, não tá tão bem, não. Aí, o último aqui, San Jose Clash. San Jose Clash virou San Jose Earthquakes, né? Hoje, que também tem um brasileiro lá. Onde que é esse time? São José? Califórnia. Califórnia. Então a Califórnia tem 2 times lá. Califórnia tem mais de 2 times. Nós temos o LAFC. LAFC é o primeiro time da MLS a chegar numa avaliação, no mundo dos negócios, vão falar evaluation, de $1 bilhão de dólares. Então, hoje, o LAFC tem uma avaliação maior, um valuation maior que 18 dos
20 times da Série A, talvez perdendo para Flamengo e Palmeiras. E o pessoal não quer assistir soccer, cara. E o pessoal... Então é muito LAFC, temos o Los Angeles Galaxy, temos o San Jose Earthquakes. São os 3 times aí, se eu não salvo o engano. Mas vamos lá. Depois a gente vai rever todos os times. Pessoal, vai ter um episódio exclusivo só sobre os times, perfil das equipes da MLS, Costa Leste, Costa Oeste. Vamos falar treinadores, vamos falar estádio, vamos falar os jogadores revelação, os jogadores de destaque, tá bom? E os brasileiros que jogam nessas equipes também. Então... Aqui a gente já tá passando por cima, né? Só pra dar um ar aí. Aí você colocou aqui o Miami Fusion em 2002. Sim, em 2002 foi a primeira expansão da MLS. Então começamos lá em 1996 e houve a primeira expansão, um próximo time que se juntou à MLS, uma franquia, como é chamada aqui, né? A franquia Miami Fusion em 2002. Existe uma equipe que chama Miami FC, que ela não disputa a MLS, ela está disputando uma outra liga paralela, não é segunda divisão, tá, pessoal? A MLS ela não tem segunda divisão, mas existe uma liga paralela que se chama USL, United Soccer League, que, se eu não me engano, o Miami FC disputa essa liga. Agora, eu tenho que rever se realmente o Miami Fusion acabou virando o Miami FC ou se foi uma outra situação. O que eu posso afirmar é que não tem nada a ver com o Inter Miami. O Inter Miami foi formado a partir de uma outra iniciativa e tava lendo as notícias aqui agora, o dia que a gente tá gravando isso aqui, parece que o Sérgio Busquets vai vir se juntar a Lionel Messi aqui no Inter Miami. E o Inter Miami é legal, cara, porque a gente vai continuar a nossa linha do tempo aqui em relação à MLS. Nós estamos falando das primeiras equipes, mas a realidade é que o começo não foi fácil, não foi fácil mesmo. Essa nova MLS, ela já foi montada em um modelo centralizado, em um modelo que replicava as linhas de governança esportiva da NBA, da NFL, ou seja, uma entidade central em que existiam franquias, né, / times, e que existiam vários mecanismos de controle. Então a MLS ela tem algo que a gente chama de salary cap, né, que é o teto salarial. Existe um controle de gastos e um controle de plantel, um controle né, existe um controle muito grande em cima da MLS, e as primeiras versões dessa liga foi nesses primeiros anos aí, de 96 até vamos colocar aí 2006, tá? Nessa época, a popularidade do soccer nos Estados Unidos entre adultos, entre pessoas que podem pagar, a gente já falou que entre crianças, todos os pais buscavam uma alternativa menos violenta, né? Naquela época, no início dos anos 2000, já começou a se falar ainda mais forte em relação à concussão cerebral, né, ao problema relacionado aos tackles, né, do futebol americano. E aí o soccer preencheu esse espaço como uma opção tão quão ativa, mas mais segura para os jovens. Mas em relação a gente que mesmo que podia comprar, gastar dinheiro, ir no estádio, o soccer realmente não era mainstream. E isso gerou uma dificuldade muito grande para a liga. Então era difícil vender direito esportivo para passar na TV, era difícil até achar lugares para passar. Mais ou menos como aconteceu lá na NASL, os times não tinham estádios específicos, né, o pessoal ia jogar em campos de faculdade, o pessoal ia jogar, eram jogadores profissionais, mas não tinham nenhum tipo de tratamento profissional, né? E cara, estamos falando de masculino e feminino também, tá? Então não é porque o futebol nos Estados Unidos se tornou mais famoso, vamos colocar assim, pelo sucesso do time feminino, elas também não tinham condições adequadas. Era tudo muito, muito amador, né? Então o futebol feminino naquela época ele também não tinha uma liga profissional e ele era fomentado mais no universitário, né? Mais nas escolas, universitário, e algumas atletas acabavam indo jogar fora do país, mas também mesmo na Europa
era, né, no Brasil, engateando, na Europa também não existia uma cena profissional muito grande. Então, o que começou a virar a página, os Estados Unidos performou legal na Copa da Alemanha, os Estados Unidos performou legal na Copa de 2002. Quando existia a Copa do Mundo e Olimpíada, o pessoal assistia mais. E aí, a cada um desses mega eventos, vamos colocar assim, crescia um pouco mais o interesse. E quando a internet chegou, em que os imigrantes conseguiam acompanhar as suas ligas daqui, as suas ligas domésticas, né? O brasileiro que vinha conseguia acompanhar, pelo menos as notícias, né? Não tinha streaming na época, mas pelo menos as notícias. Os imigrantes da América Central, da América Latina em geral, México, enfim, começou a se popularizar mais, a pegar mais corpo. E a partir do momento que a organização da Premier League como liga, como, né, a organização da Premier League como produto global em língua inglesa, acabou também entrando no mercado ali, aí nós já estamos falando do início de 2010, e foi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Em 2011, você não tinha como assistir, né, ainda não existia, ainda não dava para fazer streaming, não dava para, né, você, às vezes tinha um canalzinho pirata ali que você olhava para cá e para lá, mas o sucesso da Premier League influenciou diretamente a popularidade do futebol nos Estados Unidos. Com isso, a MLS ela passou essa primeira leva, né? Passou esses anos mais difíceis. O comissário da MLS, vamos falar, o presidente da liga, o nome desse indivíduo é Don Garber, foi um cara que veio com ideias, com mecanismos de controle interessantes e adaptados à realidade do esporte, e ele conseguiu aplicar uma gestão bem legal para que a MLS continuasse a crescer, botou um long-term plan, botou um plano de longo prazo para que a liga se desenvolvesse, e esse plano de longo prazo está se finalizando agora, porque lá atrás o projeto era levar a MLS para 30 mercados, para que ficasse espalhado no mapa. Os Estados Unidos, né, como todos sabem, é um país gigantesco. Não era interessante ter só, que a gente chama de pockets, né? Ter só lugares específicos em que o futebol fosse forte. Então, para que o produto se valorizasse, para que a modalidade se valorizasse, era necessário ter uma distribuição geográfica legal do esporte. E a 30ª franquia da MLS vai começar agora em 2025 na cidade de San Diego, então vai ser aí o quarto time da Califórnia. Na cidade de San Diego, ainda não tem nome, mas a franquia foi conferida a um projeto que começou em Gana, chamado Right to Dream. Era uma escola que provia treinamento a crianças de comunidade, e acabou revelando vários atletas, parcerias com times na Dinamarca, parcerias com times na Europa, e agora a Right to Dream tem o ownership, é a dona dessa próxima franquia. Chuta aí quanto que os caras pagaram para entrar na MLS em 2023. Não faço Vamos ideia. lá. Tamo na casa de... Tamo na casa de milhão. 500 milhões. 550, você foi quase, 550. E sabe qual que é o legal, Bruno? Desses 550 milhões, essa taxa de franquia, como a MLS é uma liga centralizada, a MLS ela recebe essa taxa, ela tira o seu... eu vou falar tira, não, né? Ela utiliza um pedaço para suas despesas operacionais e distribui a maioria dessa receita para todos os times de forma igualitária dentro da MLS. Então, os donos dos clubes são sócios da liga. E tudo que a MLS faz, tal qual a NBA, tal qual a NFL, tal qual a NHL, né, National Hockey League, tudo que eles fazem é no sentido de proteger esse investidor, para que ele continue investindo. O resultado disso é que hoje, em 2023, não existe nenhum time da MLS
que não seja lucrativo, que não registre a profit, que não registre lucro no seu, no seu balanço. Claro, os times que vieram há menos tempo talvez não recuperaram o investimento, né? Por exemplo, o Atlanta United começou em 2017 com um investimento de 330 milhões de dólares, mais um estádio de 1,2 bilhões. O Mercedes-Benz é incrível, vamos fazer a externa lá, vamos trazer as informações, vamos trazer a estrutura pro pessoal também. Mais a montagem do CT. Então, talvez esse dinheiro não tenha voltado ainda. Mas todo o ano fiscal lá no balanço, na última linha, é positivo. É positivo. E aí, cara? As pessoas têm que entender uma coisa. Aqui, apesar do futebol ser um esporte, ele é tratado como um negócio. Exato. E o americano, ele sabe fazer o espetáculo. Né? Então, assim, você pode ir num evento assim, de basquete de um time, sei lá, um time qualquer um, no Orlando Magic, por exemplo, que não é um time top. Mas você vai lá, é uma festa, é um evento, você vai, porra, que legal. Sim. Que o americano ele sabe fazer isso, ele sabe vender o espetáculo. É algo que o brasileiro ainda precisa entender esse aspecto, né? O brasileiro, às vezes, parece que tem medo de ganhar dinheiro, né? Então, eles não sabem ainda monetizar esse esporte que agaria tantas pessoas, né? Tantos olhares. E aqui o americano sabe fazer isso. Sim. E muito bem, em todos os esportes. Tudo quanto é show que você vai, universitário. Pô, aqui, né, a gente tá na Geórgia, o time de futebol americano aqui, né, o Dogs, né, os cachorros, né, eu chamo de cachorro. University of Georgia. Isso. Você tem que ver, eles construíram lá um CT de 230 milhões de dólares. Sim. E assim, é um negócio, pessoal, que vocês não têm ideia. É assim, não tem lugar no mundo que compare a estrutura que os caras têm. Nem clube da Europa, nada. Aí o time do Alabama também. Exato. Né? Gastou mais de 300 milhões com a estrutura. Então, o americano ele sabe fazer isso. E o pessoal, cara, é college, é universidade, mas dá centenas de milhares de pessoas. Sim, eles sabem vender tudo. Sim. Eles sabem vender. Então, se o brasileiro, né, se o dirigente brasileiro olhar esse mercado aqui e levar todo esse conceito que está pronto para o Brasil, cara, o futebol no Brasil explode. Né? Mas não é do futebol brasileiro que a gente está falando, mas eu gosto muito dessa questão do negócio, né, por trás. Sim. Como que eles conseguem vender isso é a razão pela qual todo time é lucrativo. Sim. Independente se tá lá brigando por título ou se tá lá embaixo, é lucrativo da mesma maneira. E essa relação, esse paralelo que você está traçando com o futebol brasileiro, hoje ele é mais válido do que nunca. Por quê? Estamos em plena negociação para que exista uma liga brasileira, mais ou menos nesse modelo. Então, um dos objetivos nesse programa, pessoal, é desmistificar um pouco da questão do soccer. Claro, existiu-se um momento em que o modelo era esse mesmo, tentar trazer os medalhões, tentar trazer, né, e vamos falar do David Beckham, porque ele é um capítulo à parte, é mais um ponto mais um turning point, né, como a gente fala aqui, ali, mais uma virada na história da MLS, e que está se concretizando, está se amadurecendo muito mais agora. Mas estamos em discussões plenas no Brasil e ferrenhas entre dirigentes na tentativa de montar uma liga brasileira, de tentar tirar o Campeonato Brasileiro do controle da CBF. E existem vários pontos dentro da projeção que eles chamam de Libra. Existem vários pontos que já estão presentes na MLS como mecanismo de controle há muitos anos. E a gente tem esse senso, somos pentacampeões mundiais, temos todo esse know-how, já, né, somos potência no futebol, e em alguns momentos essa certa soberba, vamos colocar prepotência, assim, né? Prepotência nos impede de olhar para algo que está funcionando em outros mercados, ditos inferiores, e trazer essas coisas, trazer esse benefício pro Brasil. Então, nessa própria negociação entre clubes já se particionou de novo. Então temos o grupo Forte Futebol e temos o grupo Libra. E não há consenso. Já se negocia essa Libra já há mais de um ano, se eu não me engano, até mais. E não há consenso. E a MLS conseguiu centralizar e fazer os controles em torno
dos investidores, em torno dos proprietários, para que o investimento não parasse. E é isso que favorece, é isso que permite, por exemplo, o Thiago Almada, campeão mundial, está jogando aqui no Atlanta United, jogadores brasileiros como o Matheus Rossetto, que vocês estão vendo aqui, o Brenner, que saiu do São Paulo para vir para cá, jovem, se eu não me engano o Brenner está com 25 anos, Matheus Rossetto, Luiz Araújo, Léo Chu, Júnior Urso, Jean Mota. Jean Mota veio do Santos para o Inter Miami, foi o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Lá, salvo engano, 2020, 2019. Então, já não é mais essa liga de medalhões. O Messi tá indo com 35 anos. Cara, o Messi é uma outra... não vamos, é totalmente diferente. Vamos tem que fazer um episódio só pro vamos Messi. Dedicar só um episódio só pro Messi e o impacto que ele vai causar. Mas para concluir o raciocínio, um dos objetivos do nosso programa é realmente trazer esse tipo de informação para o pessoal, que às vezes não passa no GE, não passa na ESPN, não passa, não há esse tipo de análise, não há esse tipo de olhar, porque realmente vamos falar do Flamengo, vamos falar do Corinthians, que vai nos dar os likes, vai nos dar os cliques, vai nos dar a audiência, e não há necessidade de cobrir um mercado. Eu nem diria emergente, não, cara. Eu diria um mercado que tá... um mercado foguete no futebol igual aos Estados Unidos. E o mercado aqui, você falou, né? Acho que nem a palavra inferior nem é correta. Na verdade, aqui é muito superior, porque, como você falou, todos os clubes aqui geram lucro. No Brasil, olha o que está acontecendo, né? Sim. Cara, é um negócio absurdo. Esses dias eu estava assistindo um programa esportivo, aí mostrou lá a dívida do Corinthians. Em 2007, acho que era de 100 milhões. Hoje está 1 bilhão, isso sem contar o estádio. Então, olha só, nesse período, cara, 1 bilhão de reais, dívida de um clube. Administração Mineiro também, 1 bilhão de reais, Cruzeiro, 800 milhões. Isso. Aí se você olhar os outros clubes, cara, é dívida atrás de dívida, atrás de dívida. Então, olha só a diferença de administração de um clube lá, de um clube aqui. Sim. Né? Então aqui é muito superior. Talvez não seja... o Brasil é uma escola de talentos, né? O brasileiro tem várias questões por que isso aconteça. Mas aqui, na questão de administração, é um exemplo. Sim. Um exemplo. E os clubes têm... O Palmeiras está fazendo muito bem isso. Sim. Né? O Flamengo está fazendo muito bem isso. Então, os SAFs, né, agora estão administrando de uma maneira um pouco mais... não correta, mas otimizada, né, de business. Então, assim, as coisas no Brasil estão caminhando, mas ainda é muito pouco, né? Se você olhar um campeonato brasileiro com 22 times... 20 times. A gente cita 2 que estão bem, ou 3. Sim, e o restante muito pouco, é muito pouco. Então, assim, tem que haver essa mudança. E a gente aqui, né, fazendo esse trabalho, ajuda isso, trazer para as pessoas que estão ouvindo. Pô, olha como é que está sendo lá. Né, trazer essa consciência pro pessoal que às vezes eles não entendem, né? É bom fazer esse paralelo para comparar, né? Eu gosto muito de comparação e eu acho muito interessante o jeito que o americano administra, né? Os negócios do esporte, é interessante demais. Beleza. Falamos aqui do David Beckham, cara. Ele, a negociação dele, tal qual essa negociação do Lionel Messi, em que, claro, ele como dono da equipe está incluso, ele tá presente, o Beckham está presente em 2 momentos chaves da MLS. E a primeira deles foi a vinda dele do Real Madrid, Galáctico, em 2007, para jogar no LA Galaxy. E não seria uma simples proposta que o traria para cá. Teria que ter, né, teria que ser, como foi, um aglutinado de oportunidades que ele foi bem visionário nessa época. Talvez se fosse um outro atleta com um pensamento mais imediatista, não pensaria dessa maneira. O David Beckham veio para cá e criou-se dentro da MLS, que até aquele momento existia um teto salarial irredutível, que não se modificava, que não tinha a maneira nenhuma de mudar. Quando houve a oportunidade de trazer o David Beckham, eles se viram na necessidade de abrir uma exceção. Mas como que vamos abrir uma exceção? Nós já falhamos lá atrás, gastando demais para trazer o Pelé, gastando demais para trazer o Beckenbauer. Como que a gente vai fazer essa exceção? Naquele momento a MLS já tinha ali por volta de
vai me pegar, mas por volta de 16 a 20 equipes naquele momento, tá? Como que a gente permite que todo mundo traga um Beckham, por exemplo? E aí foi quando eles criaram uma designação dentro do plantel que cada equipe poderia ter um atleta que ganhasse mais do que o teto salarial, que eles chamam de David Beckham Rule, mas que na verdade é a legislação, a regra do Designated Player, DP, que é o jogador designado a ganhar mais que o teto salarial. O Beckham veio com uma proposta salarial bem legal, mas não era o suficiente. Mesmo como Designated Player, você ainda tem alguns parâmetros, tá? O Beckham recebeu incentivos de marketing, claro, a imagem dele, né, era a mais valiosa do mundo naquela época. A capa da Adidas, ele era o poster boy dos Galácticos, vários contratos comerciais. Ele recebeu partes de direitos de marketing e ele recebeu a oportunidade de exercer o direito de ser um sócio da MLS, de ter uma franquia de uma equipe. E não tinha prazo de validade. Foi literalmente um cheque em branco que a MLS... Ele poderia exercer essa cláusula a qualquer momento. Ele parou de jogar... Vamos lá. Parou de jogar no PSG em 2012, 2013... Não sei. Talvez antes disso, não vou lembrar. Olha, ChatGPT. Pô, vamos olhar certinho. Mas, enfim, depois que o Beckham se aposentou, ele começou os planos de viabilizar essa franquia. O mercado da Califórnia não estava mais disponível, porque já tinha o Galaxy. Não se entendia naquele momento que a Califórnia comportaria um outro clube de futebol. E aí foram as pesquisas. Ele montou um grupo... cara visionário, com experiência, já estava inserido no mundo do business há muito tempo. E juntou o que a gente chama aqui de ownership group, né, um grupo de investidores, capitaneado pelo Jorge Mas. E ele exerceu a cláusula que custou a ele 27 milhões de dólares lá atrás, em 2007. Uau. Hoje o Inter Miami vale cerca de 700 milhões de dólares. Só para o pessoal ter uma ideia, o Inter Miami é o último colocado, tá? Na competição. Só para vocês terem uma ideia. Ele é o último, tá? Sim. 700 milhões. É um time que não tá indo bem. Não tá indo bem. Ano passado chegou... Será que ele não vende, não? Ainda tem... Vamos fazer uma proposta? Não, e nesse contexto a gente ainda poderia trazer o caso aqui do Flávio Augusto, né, que comprou e vendeu o Orlando City, né, que também comprou a franquia e vendeu a franquia, mas nós vamos falar dele também. Cara, imagina se o Flávio Augusto vier aqui falar com a gente um dia. Não precisa nem vir não, cara, só aqui na tela. Só aqui na tela tá muito legal, mas vamos tentar chegar nele. Mas a questão do Beckham, ela é bem relevante. Ela é bem relevante nesses dois pontos. Primeiro, foi a oportunidade de abrir uma exceção dentro desse controle salarial bem tenso, bem firme. E outra, a negociação do contrato que oportunizou que ele tivesse uma franquia no futuro e hoje sacode o mundo, né? Com a notícia que Lionel Messi vai vir disputar a MLS com o Inter Miami. Hoje, cada equipe da MLS ela tem direito a dois DPs, 2 jogadores designados. E você tem direito de negociar um desses slots, dessas vagas para outras equipes também. Então há situações em que um time que está um pouco mais conservador nos gastos, ou sem uma capacidade muito grande de investimento nesse momento, ele troca. Nós vamos falar disso em um episódio separado, cara. O plantel da MLS, ele é bem... cada jogador tem uma designação, cada atleta ele tem uma função, cada função ela pode ser, né, ela pode receber um valor X. Nós vamos falar muito disso aqui, de como a MLS é estruturada. Para montar um plantel de MLS, cara, é bem complicado. Porque você tem que olhar não só as necessidades
técnicas da sua equipe, não só né, a densidade do seu plantel, mas as questões salariais. Você não pode partir, né, não pode romper com o que é determinado pela liga. E essas determinações todas, elas são feitas a partir de um acordo coletivo entre a liga como entidade e uma associação de jogadores. E essas duas entidades, cada time da MLS tem um atleta que representa os seus companheiros dentro dessa associação. E essas duas entidades, elas acordam que a gente chama, um documento que a gente chama de CBA, que é Collective Bargaining Agreement. É um acordo de barganha coletiva entre a Associação de Jogadores e a MLS. O que cobre nesse CBA? Período de... Né, lá nos primórdios, quando os atletas de futebol começaram a ter mais direitos, por exemplo, a seguro de saúde, se o atleta se machuca, ele tem direito a quanto para receber. Hoje em dia, por exemplo, o CBA já tem não só os salários, não só as determinações dos plantéis, mas todo o gerenciamento de logísticas, quanto que o time pode, entre um jogo e outro, tem respeito, né? A FIFA recomenda 72 horas, a MLS revê essas questões, a questão das viagens, a questão de passagens aéreas. Então é um acordo que compreende a vida do atleta como um todo, protegendo o investidor, protegendo a liga e protegendo o maior ativo da liga, que é o jogador, que é o jogador. E é esse tipo de acordo coletivo que a gente não consegue fazer. Não está conseguindo fazer nesse momento lá no Brasil. Espero que a gente chegue numa situação de acordo lá também, para que eles também possam explorar esses benefícios de organização e esses benefícios financeiros lá no nosso mercado também. Então você falando aí igualzinho no Brasil. Tá igualzinho, cara, mas igualzinho. Eu sou, vai chegar, cara. Eu acredito que tu tá caminhando. Eu sou um otimista. Devagar, mas tá caminhando. Sim, vai ter muita briga. Esses dias, né, eu tava vendo a notícia, a Leila Pereira metendo o pau. Cara, vai ter que ser assim, velho. Até chegar no momento em que as pessoas vão se conscientizar, né? Então vai levar tempo, mas eu acho que tá caminhando. E aqui somos palestrinos, né? Vamos revelar logo no primeiro programa? Somos palestrinos. O Bruno do lado verde do Palestra. O Bruno é palmeirense, né? Isso, palmeirense. Isso aí. E eu do lado azul do Palestra. Cara, e tem um negócio que eu não entendo, velho. Eu, né, sendo palmeirense e tal, quando eu era moleque, eu ia na Mancha Verde, que eu morava pertinho. Era engraçado que eu morava e tinha Gaviões da Fiel e Mancha Verde. Eu ia na Gaviões da Fiel com a camisa do Palmeiras naquela época. Sim. Conversava com os caras, jogava bilhar e tal, não tinha problema nenhum. Mas enfim, onde que eu ia chegar com isso? O Cruzeiro e o Palmeiras, cara, eles dividem ali uma história muito bonita. Sim, são praticamente irmãos, são clubes irmãos. Sim. Tanto é que tem a camisa nova do Cruzeiro, que é verde. A terceira camisa, que eu acho linda, eu adoro Adidas. Aí, a torcida do Palmeiras, por alguma razão... nós, Adidas. Então. Aí a torcida do Palmeiras é aliada com a torcida do Galo, o que eu não entendo. Sim. Assim, claro que deve ter alguma história aí que eu não conheço, mas né, no ponto de vista racional ali, o Palmeiras tem que estar alinhado com o Cruzeiro, não com o Galo, né? Sim. Mas eu acho interessante a história do Cruzeiro, a história do Palmeiras, são bem parecidas ali, clube irmãos. Mais uma dessas histórias, né, que a gente falou antes, as situações geopolíticas que acabam influenciando, né? Acabam influenciando na história, o Palmeiras do futebol. Teve que mudar de nome, mudar de escudo, mudar de um monte de coisa. Cruzeiro, mesma situação, né? Não podia, durante a Segunda Guerra Mundial, nada que referisse à Itália podia existir. Então, 1942 foi quando adotou-se o Cruzeiro Esporte Clube. Palmeiras também nessa época? Foi 40 e poucos, foi né? por aí, né? Na época da guerra. Na época da guerra. Teve que mudar. Cara, poxa, legal. Fizemos um apanhadão bacana da história. Nós trouxemos alguns fatos aí que eu queria que você citasse pra gente. Vamos comentar em cima deles pra tentar dar... Pessoal, tudo que a gente vai falar aqui é bem... A gente tem uma palavra na nossa missão, né? Porque a gente fala factual. Então a gente quer, claro, trazer um comentário, trazer o
vamos supor, a nossa envelopagem do produto, mas para a gente comentar algo que é verdade, que é fato, tá? Então, vamos falar um pouco aqui de como que a MLS está se estruturando. Quantidade de times, Brunão, você tem pra gente? Tem. Ó, hoje, atualmente, 29 equipes, né? Você Sim. comentou que a 30ª equipe está sendo formada já. Exato. Em San Diego, em 2025. Então, é um crescimento de 300% desde 2004. De 2004 para cá, 300% de crescimento em relação à quantidade de equipes. O que vai agora harmonizar a liga em si. Porque agora nós estamos na Costa Leste com 15 equipes e na Costa Oeste com 14. Então, essa próxima franquia de San Diego vai fazer com que fique 15 e 15. Então, quando a gente vai pensar em produto, no sentido de, por exemplo, Premier League, todos nós sabemos, são 38 rodadas, home and away, joga em casa, joga fora. E você já tem ali match day, né? O dia de jogo 1, dia de jogo 2, dia de jogo 3. Então, é um produto que tem uma roupagem já bem certinha. Em relação à MLS, fica faltando essa próxima equipe. Então, o que acontece com a MLS, pessoal, em relação à competição, é que você disputa a sua conferência. Claro, você joga contra a outra conferência, mas a sua disputa é dentro da sua conferência, para que venha os playoffs e para os dois campeões de cada conferência disputem o que a gente chama de MLS Cup, que é a grande final, né, do campeão do Oeste contra o campeão do Leste. É parecido com o basquete. Exato, né? Similar ao que acontece com a NBA, similar ao que acontece com a NFL e por aí vai. Eu gostava muito da época do Rio-São Paulo. Sim, torneio Rio-São Paulo. É legal. No Brasil, cara... Saudade do Sorin, fazendo gol no Atlético Paranaense, com a cabeça cortada. Sorinho, o bicho era violento. Vamos lá, público, né? Vamos lá. 10 milhões de fãs nos estádios em 2022. 10 milhões de pessoas foram no estádio assistir um jogo de MLS. Cara, e às vezes a pessoa no Brasil acha que o pessoal não vai assistir aqui, ó. Aqui em Atlanta, cara, 70 mil. 70 mil. Por jogo. 70 mil. Na temporada 2022, o Atlanta United fez por volta de 40 mil de média. Olha só. Por jogo. Então, uma equipe de futebol, ela predominantemente tem alguns meios de receita. TV, né, que é o principal. Patrocinadores, aí já estamos falando do lado comercial. O lado comercial ele vai patrocinadores, merchandising, né, e ticketing, bilhetes. E o que a gente chama de game day, que é o que é vendido dentro do estádio, que é, né, tudo que acontece durante a partida. Então imagina 40 mil todos os dias dentro da sua loja. Né? Então é o que justifica isso que a gente estava falando, que cada time registra lucro, não tem jeito. E a experiência de você ir no estádio e tal, isso muda muito, né? Eu lembro da época do Palestra Itália. Sim. Né? Um estádio super simples e tal, né? Eu adorava o Palestra Itália, velho. Saudade Já foi do no Palestra. Allianz? Já fui. Eu então, nunca fui no Allianz, cara. É a coisa mais linda do mundo, velho. Parece um prédio, parece que é de mentira, assim, de tão bonito que Legal. é. E por dentro é lindo, tem loja, tem tudo. Então, assim, estou começando a... Opa, né? Todo jogo tem 30, 40 mil pessoas aqui. O que a gente pode fazer para gerar uma receita, né? E ganhar uma grana com isso. Aí que o próximo são os salários, né? Que você falou. Sim. Crescimento de ano após ano, a média salarial dos atletas. Que está em média de... Esse valor aqui é anual, né? Anual. 530 mil 530 mil dólares por anual. ano, né? Das 40 e poucos mil aí Tá, por vamos lá, mês. 12 meses, uns 45 mil dólares por mês, tá legal? Conto. Não, dá pra viver bem. Dá, né? Dá dólares, né? Dá. Acho que tá legal. Tá legal. O que é legal ressaltar nessa questão do salário, Bruno, é o seguinte, que o que a gente falou aqui da CBA, do Collective Bargaining Agreement, ele é acordado de 5 em 5 anos. Mas as questões salariais, elas estão sendo revistas ano a ano. A intenção da liga é o controle de gastos, né? Você não gasta mais do que você pode ou do que você arrecada, que é um princípio simples, pessoal, gestores do Campeonato Brasileiro. Se você não tem, você não gasta. Mesma coisa na sua casa. Suas despesas pessoais, a mesma coisa. Só que
como a MLS vem arrecadando mais e mais dinheiro a cada ano fiscal, eles estão possibilitando para que as franquias subam o salary cap, subam o que possa ser pago para os atletas, para continuar atraindo talento, para continuar desenvolvendo, para continuar fazendo com que a economia dentro da liga gire. Então você não vai achar aqui na MLS salários exorbitantes, mas você vai achar aqui salários bem interessantes, bem atrativos, que estão para mercados igual a América do Sul, que o cara vem para cá e se forma e de repente para a Europa, seria um modelo interessantíssimo para o pessoal daqui. Tem a questão do custo de vida também, né? Tudo, né? Você morando no país, mais segurança, tal, tudo esse negócio que todo mundo já sabe. O próximo tema aqui, valorização, né? 582 milhões de dólares é a média de valor de cada equipe. Então, se você pegar as 29 franquias da MLS, somar todas e dividir por 29, você chega num valuation de 582 milhões de dólares, né? Vezes o 4,7, 4,8 no Brasil. Cara, é difícil. Talvez a gente teria que ter feito melhor uma pesquisa para tentar comparar com o Flamengo. Eu sei que o Flamengo conseguiu um bi de faturamento, mas isso não quer dizer, né? Faturamento é o que se fecha anual. Você tem os descontos das despesas, né? De operação, e você chega ali no lucro. Eu sei que o Flamengo gera lucro, o Palmeiras gera lucro, mas a avaliação da estrutura como um todo, eu não sei te falar como que tá, mas para a média, não, isso aí meio bilhão de dólares, e a tendência é só, já falamos que o LAFC bateu um bi. Então nós temos outros aí logo abaixo, 800 milhões. O Atlanta United bateu 680, se eu não me engano, 680 bilhões de valuation. Isso é interessante demais, muita grana, né? Cara, é uma empresa de larga escala. É aquilo, né? Você falou que o Inter Miami, né? O último colocado, um time que tá capengando 700 milhões. Tá capengando esportivamente. Esportivamente, é legal né? Falar eu tô falando do time em si, Exato. Né? Não tá atingindo os resultados esportivos, mas financeiros, né? Você vê, a valorização do último colocado é maior que a da média. Sim. Né? Pra você ver que não é só ali fazer gol e ganhar jogo. Tem muita coisa por trás ali que faz o futebol. Aí o próximo tema aqui, broadcasting, né? Que são os direitos de imagens que a Apple TV comprou por 10 anos. Então, inclusive, se você quiser acompanhar a MLS, você pode ir lá na Apple TV e fazer, né, a subscription lá com eles. Sim. A MLS, a Apple TV adquiriu os direitos globais pelos próximos 10 anos. E broadcasting, Brunão, para mim é o que falta para a MLS realmente pegar o embalo e se tornar o que todos esperam que a liga seja. A MLS sempre sofreu com a audiência. Foi sempre difícil e sempre muito localizado. Mas a realidade é que, por exemplo, ano passado, quem detinha os direitos esportivos de imagem da MLS era a Fox Sports aqui nos Estados Unidos, que acabou sendo comprada pela Disney, um canal latino chamado Univision, e a questão é que eles nunca entregaram um produto com a qualidade que a MLS merecia. Então nunca teve uma roupagem, nunca teve um envelopamento, nunca teve uma entrega igual a Apple está fazendo agora. Então a gente acompanha, né? Nós acompanhamos aqui o MLS Season Pass. Eles fazem vídeo cobrindo os atletas, eles produzem conteúdo semanalmente, diariamente, eles produzem conteúdo, a entrega do highlight, a entrega dos melhores momentos, a entrega do recap, que na verdade é o que vai nos ajudar muito a entregar também, nós vamos pegar essas informações da Apple TV e entregar para vocês. Pessoal, como vocês podem imaginar, a gente não vai conseguir passar os gols, mas vamos cobrir todos os placares, cobrir todos os resultados, e vamos deixar o link aqui embaixo também, porque o YouTube da Major League Soccer disponibiliza as imagens. Então a gente vai botar o link na descrição para que vocês possam acompanhar os gols, e aí, claro,
são 29 times, né? São várias partidas durante um match day. A gente não vai conseguir cobrir todas com a extensão que nós queríamos, mas vamos dar muita atenção para os atletas brasileiros em destaque, vamos dar muita atenção para os principais gols e para os resultados que vão ali definir as histórias, né? Quem vai para o playoff, quem não vai, quem vai finalizar em primeiro, quem não vai, tá? Mas essa questão do broadcasting é importantíssima, porque é o link que está faltando para que a liga decole. Eu acho que a Apple vai entregar muito bem, cara. E eu acho que a narração, cara, é algo crucial, velho. Porque, né, o futebol é um esporte longo, né? 90 minutos, 45, 45. Sim. E não é sempre que tá acontecendo alguma coisa. Sim. Uma coisa que eu vejo que o americano e o brasileiro, não todos fazem muito bem, né? Hoje tem narradores que são, vai dar sono. Às vezes até melhor, né? Eu ponho no mudo a televisão, vou no YouTube. É a segunda tela, né? É a segunda tela. Sim. E eu quero escutar a narração do cara, porque tá tão emocionante ali. Nada acontecendo, você olha assim, o cara parece que vai morrer, tem um infarto. Isso que é da hora. O esporte é emoção. É o rádio. Nós somos da época do rádio. Eu ouvi jogo no rádio. Eu não sou nem tão velho. Eu adorava ir no palestra assistir. Tava lá Tinha na um arquibancada. radinho. Eu gostava do radinho de pilha, velho. Daquele bem inchado mesmo, daquele bem. É esse que eu gostava. Aí o que acontece? Eu acho que o americano ele precisa aprender a narração. Ele precisa jogar emoção no negócio. Gol, você nem sabe que saiu gol. Você tá assistindo. Se você estiver ouvindo. Assim, você não tá prestando muita atenção no que eles estão falando, né? Você tá fazendo alguma outra coisa, sai gol, você nem repara. Ué, já fez gol. Sim. No Brasil, não. No Brasil, se o cara... se o cara chutou a bola, passou 10 metros do gol, o cara deu um grito tão alto que eu achei que foi gol. Já é. Então, acho que falta isso. Verdade. Pro americano. Ele precisa colocar aquela emoção, né? Aquele negócio de... o cara chutou, bateu na trave, é como se gritasse gol. Se... né, eles mudassem e melhorassem um pouco mais isso, tenho certeza vai atrair muito mais gente. Sim. Né? Isso é uma coisa que o brasileiro... Principalmente um esporte que tem uma comunidade latina muito forte, né? Então, é uma emotiva, né? Exato. As narrações do México também são assim, as narrações argentinas, as narrações da América Latina como um todo. Mas o americano também é muito emotivo. Isso que o pessoal às vezes não entende. Acho que o americano é frio e tal. Isso é um mito. O pessoal, cara, eles ficam loucos por causa de beisebol. Sim. Nunca ninguém que é frio vai ficar louco por causa de beisebol, pessoal. O americano não é frio, pessoal. Não é. E se a gente trazer mais emoção, o pessoal vai adorar. E eles gostam do brasileiro por causa disso, né? Desse calor brasileiro. Sim. Eles adoram isso. Sim. Né? Eles querem fazer parte. E muitos dos atletas brasileiros que geram um impacto grande aqui na liga é pelas, né, por essa paixão, por essa dedicação que o atleta tem pelo esporte. E nós sempre estivemos presentes aqui nos Estados Unidos, quando, né, falando de futebol. E uma presença constante que deixa um impacto aí, né, que faz um impacto muito grande na liga. E agora esses dois brasileiros aqui tentando fazer né, contar mais essas histórias pro pessoal. E o último aqui, né, que é a visibilidade, a gente tocou nisso, né, tá indo pro mercado da Ásia, Europa e né, da América do Sul, né, cada dia tem mais brasileiros aí que tá assistindo, né, eu sigo alguns canais do Palmeiras no Brasil, e de vez em quando nas lives dele, eles fazem algum comentário da MLS. Então, assim, não é nada profundo, mas dá pra ver ali que eles estão assistindo, que eles estão querendo, né, olhar, assiste lá a Premier League, assiste outros, mas a MLS tá indo pro radar do brasileiro. Sim. E a ideia, e a nossa ideia é continuar falando para esse público e desenvolver ainda mais o interesse. Eu sei que a Apple TV tem os direitos no Brasil, mas eu também vi que a ESPN também está transmitindo. Então pode ser que existem alguns jogos que a MLS, que a ESPN tenha, né, de repente comprado parte dos direitos. Então a gente vai tentar trazer também, pessoal, semanalmente aqui, quando a gente estiver falando ao vivo com vocês, o calendário de onde vocês podem assistir os jogos no Brasil também, tá? Se você está aqui nos Estados Unidos, realmente você tem como assistir pela MLS Season Pass, pela Apple TV. Há também jogos transmitidos a nível nacional, mas aí vamos tentar trazer toda semana aí a grade de programação para que vocês possam acompanhar. Aqui o nosso time local, Atlanta United, né? Nós vamos tentar o possível para falar com os atletas, para falar com
com treinadores, nós temos amigos dentro do clube. A ideia é trazer com que, né, fazer com que esse pessoal venha aqui bater um papo com a gente, se não pessoalmente, que seja por vídeo. E a ideia é tentar abordar e falar com todo esse ecossistema, Bruno. Existem muitos profissionais na parte técnica, existem muitos profissionais na parte física, existem muitos profissionais, né, fisioterapeutas, treinadores, que a gente quer. O próprio Kleberson, campeão mundial, está aqui no Philadelphia Union, trabalha como treinador, se especializou como treinador aqui nos Estados Unidos, passou pelas licenças, trabalha com uma equipe de base lá e está se capacitando como treinador. Sei lá, de repente a gente recebe um pentacampeão mundial aqui. Então. Ô, louco, imagina só. Não, pra sonhar não custa, né? Lógico. Vamos tentar pegar esse pessoal. Brunão, alguma coisa que a gente ficou aí pra falar? Não, cara, é só mesmo agradecer e, pessoal, se inscreva no canal, né? Dá um clique lá, porque... Soccer XP Podcast. Vocês se inscrevendo no canal mostra pra gente que a gente tá fazendo um trabalho legal, vocês, né, motiva a gente também, né? Fala, pô, tamo atingindo aí a turma. E faz um comentário, né? Tem algum clube que você quer conhecer mais, né? Fala com a gente, tem algum resultado que você quer conhecer. Então vai falando com a gente aí. E, obviamente, né, esse é o primeiro episódio, só para falar, dar um geral, né, para vocês entenderem. Mas a gente vai fazer um episódio só explicando como é que funciona a liga, sim. Os clubes e tal, que você deve estar meio perdido, mas como é que é? Tem um lado, um outro? Tá, a gente vai explicar tudo certinho para vocês. E dúvidas, só deixar aí no comentário, mandar uma mensagem pra gente. E vai ser o maior prazer aqui de falar e responder. Claro, a gente vai estar fazendo ao vivo aí, então se tiver pergunta ao vivo, manda que manda pra gente. A gente fala aqui. Então, e só não esquecer de se inscrever, deixar o like e compartilhar, né, no grupo de futebol. Manda lá pro pessoal lá, ó, tem esses dois caras aí, estão falando de MLS. Pum, segue lá. Né? E assim ajuda a gente, né? Ajuda o canal. E sabe que no começo a gente tem até que pegar uma atração, leva um tempinho e com a sua ajuda, né, vai fazer a gente aí crescer mais rápido. Já passamos, só nesse primeiro programa já passamos muita informação, já fizemos uma recapitulação legal da história da MLS, já quebramos vários paradigmas aqui, vários mitos, né? Muita gente que pensava que futebol aqui não existia até os anos 2000, muita gente que pensava que estava tudo indo à falência, então... Um colega meu falou, o Messi tá indo lá pro Inter Miami, eles vão cair pra segunda divisão. Já falamos aqui que não existe segunda divisão, então o Messi não vai ser rebaixado, tá, pessoal? E não vai mesmo, porque quando ele entrar naquele time lá, tudo vai se ajeitar. Porque é um time muito bom. Inclusive, já falamos aqui do Jean Mota, vai ser um companheiro dele de equipe. Brunão, é isso aí? Tô olhando aqui, alguma coisa que a gente... Não. Primeiro... Vamos fazer um programa dedicado aos MLS shootouts. Você sabe o que é isso? Não. Você lembra o que é isso? Não lembro. Lançaram aí no Brasil uma época atrás esses perfis Cenas Lamentáveis e outros perfis aí, né? Lançaram o vídeo dos shootouts. Lá no início dos anos 2000, não existiam pênaltis aqui nos Estados Unidos. Sim. Era... inspirado no hockey, em que é uma jogada fluida. Demais, O cara saía mais ou menos do meio do campo, driblando a bola, e o goleiro tinha ali um espaço até onde ele podia avançar, e a disputa de pênaltis era o que eles chamavam de shootout. A MLS ela teve um momento em que ela tentou americanizar o esporte, e levou um certo tempo para que a MLS adotasse as regras que não são da FIFA. Quem faz as regras do futebol é a IFAB, a International Football Association and Board, que não é a FIFA, tá? Então, demorou para que a MLS adotasse esses parâmetros, mas quando adotou, existiam coisas, por exemplo, a bola saía, o tempo parava, porque um dos motivos em que não se vendia patrocínio na MLS é porque o jogo não parava, então não tinha como colocar comercial, não tinha como colocar ads. Então a solução comercial da época foi assim que a bola saía, a gente para. Aí o jogo durava 3 horas. Então demorou para que a MLS se formatasse como o restante do mundo. A partir do momento que isso aconteceu, o negócio eu acho isso legal demais. O pessoal que tá no YouTube aí, dá uma pesquisada. É muito legal, velho. Era muito legal, cara. Muito legal. Tinha que voltar isso aí, cara. É muito legal, né? É muito legal. É muito mais emocionante.
Tá vendo? Então, mais um pedaço de informação pra vocês aí, pra gente finalizar o episódio. Bruno, muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer fazer esse primeiro episódio com você. Mais uma vez, meu nome é Léo de Souza e nós vamos estar aqui apresentando o Soccer XP Podcast pra vocês. Palavras finais? Não, isso aí, agradecer o pessoal, né? A gente vai colocar nossos links aí na descrição. Quiser seguir a gente, mandar uma mensagem lá pra gente, pode mandar. E é isso aí, se inscreva no canal e vamos estar aí na próxima. Boa, valeu demais. Soccer's Life, amigos. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.